Olá, amigos e amigas. Eu sou Emilson Pial. Vocês estão estranhando aqui que não estão vendo a nossa querida Tereza, nem o Aricatuta. A Tereza está com um probleminha técnico no vídeo dela, mas o nosso programa Arte e Experiências Espirituais, pontualmente, às 21 horas, hoje é dia 3 de novembro. E nós temos um convidado muito especial, o Júnior Cruz, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Júnior. Como vai você? Tudo bem? Bem, Emilson, boa noite a todos, nossos queridos participantes, internautas, né? Uma alegria muito grande estar aqui, convite da Tereza, do Ari, seu, e que nós tenhamos uma noite aqui maravilhosa e com muita paz, muita luz e muita sabedoria. Muito bem. A Tereza sempre nos brinda na abertura do programa com uma leitura que faz uma ambientação para a nossa discussão. E como ela não está aqui conosco, deixa eu ver, parece que ela está chegando. Deixa eu ver se é ela que está chegando aqui. Ela está meio sem câmera. Então a Tereza está chegando aqui. Eu vou buscar aqui no meu Minutos de Sabedoria uma mensagem. E aí eu vou pedir a você, Júnior Cruz, para me dizer um número aí entre 1 e 288. 154. Pronto, vamos lá. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida. Onde quer que você esteja, preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. Perfeito. Com base nessa mensagem, antes da gente entrar na sua apresentação e na chegada de nossa Tereza, eu queria lhe pedir para fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos de hoje. Com muita alegria. Senhor dos mundos, Senhor da vida, Senhor do tempo. Gratidão por mais um dia neste plano, onde temos a missão de acolher os nossos semelhantes e de servir, levando a palavra do nosso querido Mestre Jesus e, acima de tudo, protegidos pela nossa querida Maria Santíssima. Que essa singela prece chegue aos 4 cantos do mundo, Pai, onde tiver um filho teu, carente do pão do corpo e carente do pão do espírito. Que ela toque o coração daqueles que têm a obrigação de cuidar de todos nós. Mas eu digo aqueles que são dirigentes neste planeta, que precisam olhar para todos como irmãos, protegendo e acolhendo os vossos semelhantes. Que essa singela prece chegue àqueles que, nesse momento, estão nas ruas, muitas vezes mendigando, passando fome, frio, calor, sede. Chegue àqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, nos quartos, nas enfermarias, adoentados, como também aqueles que estão nas ruas, acometidos, mas também perdidos nos vícios, nas compulsões mundanas. Que chegue àqueles que estão nos países que passam por guerras, conflitos, tentando sair daqueles locais em busca de uma pátria que os acolha. Que chegue às casas de caridade, seja do plano espiritual como do plano físico, e que sempre a vontade do nosso Pai, do Cristo Jesus e de Maria Santíssima
esteja em primeiro lugar. Que com essa singela prece do Pai Nosso e da Ave Maria, nós possamos dar por iniciado essa live de hoje, sabendo que todos aqueles que estão ligados a nós, sejam familiares ou sejam pessoas que nós não conhecemos, mas que são nossos irmãos em Cristo, irão ser acolhidos, irão receber toda a misericórdia divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, teus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver se a Tereza consegue interagir conosco. Tereza? Oi, boa noite, gente. É com muita alegria que estamos aqui. Lamentavelmente, né, com uma dificuldade técnica em relação à câmera, né, do aparelho celular que eu estou. Inclusive, adiantando, né, que estou tranquila, porque sei, né, que estamos assim com um apoio maravilhoso do nosso querido irmão Emilson, que aí já, né, se colocou para estar conosco, e com esse convidado, né, que é uma pessoa, né, que traz aí tantas experiências maravilhosas, a qual agradecemos muito, tá, a sua disponibilidade. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, tá? Pelo que percebi, o Ari também ainda não chegou, mas ó, já tem pessoas aí queridas, né, nos acompanhando. Boa noite a todos. E é isso, adorei a sua mensagem inicial, Emilson. A gente precisa aproveitar cada fração de segundos, né, de tudo que nos vem. E o nosso irmão, Emilson, ele é um profissional da área, né, de psicoterapia. Ele trabalha, né, a psicoterapia reencarnacionista. É uma pessoa, né, que vem, né, também ligado à arte, né, de anos para cá. E a gente, quando conversou, eu falei, lá vem à vontade, bem descontraído, mas a gente sempre gosta, né, de pedir para que, assim, a pessoa se apresente, né, fale das suas vivências. Eu gostaria de saber, né, se você aceita, Júnior, comentar, assim, inicialmente, assim, como se fosse um pequeno resumo, né, de como você chegou não só à nossa amada doutrina, né, a essas vivências maravilhosas, né, se já de pequeno, de berço, ou se veio já de um tempo atrás, né, assim, um pouquinho da sua trajetória e chegando nos tempos atuais, né, com essas experiências maravilhosas. Inclusive, né, como escritor, né, como palestrante motivacional, é uma pessoa que tem também, né, compositor, produtor musical, enfim, é um leque, né, que a gente quer muito saber. Mas eu te passo a palavra, tá? E agradeço, Emilson, que, por favor, fique aí com a gente, tá? Que a gente vai conversar todo mundo junto hoje, se o Ari chegar também. E é isso, né? Como é que tá aí o Rio de Janeiro? Você está em Cabo Frio, é isso? Está contigo, Júnior. Gratidão, Tereza, gratidão, Emilson. Vamos aguardar o Ari, né? E é uma alegria muito grande. Estou no momento em Cabo Frio, né? Onde eu resido. Você falou um pouquinho da questão da minha história. Eu vou fazer um breve resumo, tá? Eu cheguei na doutrina espírita, na verdade. Eu digo para vocês, se você me perguntar hoje qual é a minha religião, eu vou dizer para vocês que a minha religião é o amor. A minha, vamos dizer, filosofia ou doutrina espírita, kardecista, cristã. E hoje eu gosto muito da linha universalista, baseado muito em Ramatiz, tá? Então, eu, na verdade, nasci numa família espírita, tá? Mas tive toda uma orientação católica, fui batizado, fiz primeira comunhão, essas coisas todas, que na época era muito comum, tá? Eu sou um trabalhador e um voluntário
até hoje, de uma das maiores obras sociais do Brasil e talvez do mundo, que é o Educandário Social Lar de Frei Luiz. Eu estou no Frei Luiz há 39 anos, tá? Então, lá no Frei Luiz eu já trabalhei em todas as salas que você possa imaginar, tá? Então, eu tenho um amor muito grande, um carinho pelaquela casa. Eu sempre digo que aquela casa é a minha casa, mas o meu grande compromisso sempre foi com a causa, né? Principalmente com a causa espírita e hoje com a causa universalista. Então, também com a caridade, né? Eu, com 4 anos e meio de idade, a mediunidade já aflorava. Então, é uma mediunidade ostensiva desde muito cedo. Eu via tudo, tanto de olhos abertos como de olhos fechados, vidência, clarividência. Com o passar dos anos, veio a psicofonia, a incorporação, e depois, bem lá na frente, veio a psicografia, dentre outras situações mediúnicas, né? Lá no Lar de Frei Luiz e fora do Lar de Frei Luiz. Quanto à minha formação, a minha primeira formação é na área de eletrônica, engenharia eletrônica, com especialização em áudio, vídeo, streaming. Trabalhei para grandes empresas como Rede Globo, Inter TV, e na área de áudio trabalhei para a extinta Poligram do Brasil, depois para a Sony Music, dentre outras empresas de grande e médio porte. Hoje já estou aposentado nessa área, e a minha segunda formação é psicoterapia reencarnacionista, tá? Que é conhecida como a terapia da reforma íntima, ou a terapia da reforma da alma. Eu sou formado pela ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Fui aluno do Dr. Mauro Crítico, que é um grande amigo, um grande incentivador. Inclusive, hoje, além de psicoterapeuta reencarnacionista, eu atuo como ministrante de cursos da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista e tenho a honra de dar aulas junto com o Dr. Mauro Crítico, tá? Que foi uma pessoa muito importante na minha formação nessa área. Para quem não conhece a psicoterapia reencarnacionista ou ainda conhece superficialmente, a psicoterapia reencarnacionista ela pode ser conhecida como uma nova psicologia ou uma moderna escola psicológica. Na verdade, uma proposta de expansão para a medicina, para a psicologia, para a psiquiatria e para a psicanálise, pois ela agrega a reencarnação não apenas como um assunto religioso, mas como um assunto científico e psicoterapêutico, contribuindo muito com a saúde física, espiritual, emocional e mental das pessoas. Nós temos um lema que antes de falar do lema, eu falo da investigação do inconsciente, que é uma das ferramentas da psicoterapia reencarnacionista, que é muito conhecida como regressão, também, ou regressão terapêutica, e o lema é: buscamos no passado, seja nessa vida ou em outras vidas, as causas que ainda nos incomodam no presente, para que nós possamos viver um presente e um futuro melhor. Essa é a grande missão da psicoterapia reencarnacionista: colaborar com as pessoas que muitas vezes estão presas a depressões refratárias, síndromes do pânico, doenças sem aparente explicação ou sem cura para a medicina da Terra. Existem doenças que a psicoterapia reencarnacionista colabora muito nesse processo, como a epidermiose bolhosa, a fibromialgia, dentre outras. Então, a psicoterapia reencarnacionista, eu posso afirmar que ela é um divisor de águas e ela veio para contribuir, tá, com as escolas oficiais. Tá? Ela pode ser hoje considerada ainda uma escola alternativa ou complementar, mas unida com a medicina, com a psicologia, com a psiquiatria, com a psicanálise, ela consegue realmente ajudar muitas pessoas nos seus desafios. O básico é isso. Pergunte o que vocês quiserem. Eu estou aqui à disposição de vocês. Emilson, me diga lá, que vivências, hein?
Que experiências incríveis nosso irmão, né? Nessa encarnação maravilhosa, né, está nos trazendo. Eu te passo, Emilson, que eu sei que você, como, né, professor também, uma pessoa que tem uma longa, né, também jornada aí com a nossa amada doutrina, né, certamente tem colocações maravilhosas para fazer. Mas o que eu peço, sim, de coração, tá? Comenta para a gente depois, tá, Júnior? Assim, minha maior vontade é do teu dia a dia, né, com essas experiências, né, com os irmãos que se propõem, né, assim, e que tem a necessidade, né? Depois a gente quer saber, né, Milson? As experiências são sempre muito Exato. interessantes. Então, Emilson, diga aí. Que maravilhoso, né? Lá no Taiwan, nós somos encantados com todos, né, os trabalhos lá, e é muito bom receber alguém, né, que traz, né, também, compartilhando essas experiências conosco, né? Gratidão. Júnior, a gente está muito acostumado no meio espírita a falar da reencarnação sobre os aspectos mais voltados à lei de causa e efeito, voltados a essas questões do karma e outros aspectos muito mais focados numa dimensão metafísica do processo. E me parece que, pelo desenho que você montou aí, você está falando da reencarnação também numa dimensão biológica. Então, eu posso ter escolhas reencarnacionistas. Eu me lembro, eu estava falando com você no começo, do Ian Stevenson, quando ele narra o caso de uma pessoa que foi vítima de um ato violento e reencarna com as marcas da violência que ele sofreu. E a gente está muito acostumado a pensar assim, o algoz reencarna marcado e a vítima estaria purificada, entre aspas, assim, em linhas muito amplas. Como é que é essa dimensão de você colocar esse olhar científico, metodológico na compreensão da reencarnação e no processo terapêutico, que você falou aí de doenças autoimunes, como é traga para nós uma conexão entre esses dois mundos de compreensão da reencarnação como um processo educativo. Tá. Baseado no departamento científico da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, dirigido pelo Dr. Mauro Quitico, inclusive, eu vou dizer para vocês que o acaso realmente, como dizia Kardec, não existe, tá? Existe todo um histórico lá nos nossos registros acásticos em vidas passadas, que muitas vezes trazem situações para o presente. Ian Stevenson estava super certo, e eu gosto muito também, como eu estava conversando com você em off, do Brian Weiss, que é uma grande escola, como também do próprio Dr. Mauro Quitico, que é um pesquisador e é o fundador da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Eu vou partir de uma concepção que eu tenho bastante convicção, até porque é trazida pelos mentores espirituais, que karma não é e nunca foi sofrimento. Karma é oportunidade de aprendizado, evolução e crescimento. Eu parto muito desse princípio. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela usa muito um termo chamado personalidade congênita, que significa um padrão comportamental repetitivo que nós trazemos de vidas passadas. Quer dizer, nós somos assim porque nós já nascemos assim. Muitas vezes nós trazemos não somente marcas, mas nós trazemos mágoas, tristezas, alegrias, ressentimentos, felicidades oriundas de encarnações passadas. É muito importante perceber essa questão da personalidade congênita. Ou seja, eu vou dizer para vocês, nós não formamos a nossa personalidade na infância. Ela apenas começa a aflorar na infância, vai se manifestando na adolescência, na fase adulta e no correr da vida. Ou seja, nós já existíamos antes dessa encarnação. Isso vai começar a ficar um pouco claro. Muitas escolas psicológicas oficiais acreditam que nós formamos a personalidade na nossa infância e que ela termina com a morte do corpo físico.
Mas e o nosso antes e o nosso depois? E as nossas encarnações passadas? E as nossas futuras encarnações? Baseado nesse princípio da personalidade congênita, ninguém nasce adulto. Nós temos que nascer criança. E a criança é a continuação da nossa existência anterior. Ou seja, nós vamos ter uma vida inteira, uma nova encarnação. O doutor Mauro fala uma coisa interessante, que é como se nós fôssemos um motorista e trocássemos só de veículo. O motorista é o mesmo, a gente troca de carro, troca de veste, troca de corpo. Então, é mais ou menos por aí, ou seja, a nossa infância é a continuação da nossa vida anterior. E nós vamos aflorando e lidando com as situações, armadilhas ou com os gatilhos da nossa existência, e aí vão aflorando nossas qualidades, nossas imperfeições, e é o que nós viemos fazer aqui, lidar com essas situações para que nós possamos sair dessa encarnação melhores do que como nós chegamos, se possível, vitoriosos da nossa missão. Tá? Eu acho que ficou claro essa questão da personalidade. Muito claro, né? Muito claro. Agora, antes de passar para a Tereza, sim, eu quero lhe perguntar, assim, como esse programa Artes e Experiências Espirituais, como é que você, nesse mix de sua formação que você falou aí, Tereza também-trouxe, cantor, compositor, como é que a arte transita dentro desse universo de construção terapêutica que você trabalha? Isso é muito interessante. Eu costumo dizer que música é terapia da alma, tá? A música entrou na minha vida muito cedo, porque eu, antes de estudar engenharia e antes de me formar e estudar psicoterapia, eu, na minha adolescência, eu fui músico profissional. Eu cheguei a tocar com vários artistas, eu cheguei a tocar em conjuntos de baile na época, que eram muito famosos aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sempre vivi com a questão da música. Eu estudei música, né? Estudei bateria, estudei percussão, estudei canto, e depois eu vim a estudar um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, que são os instrumentos que eu gosto hoje em dia de tocar. Eu sempre falo que quando, às vezes, a vida me coloca em situações assim de, não vou chamar de desarmonia, mas em momentos de instabilidade emocional, até porque são 3 consultórios, e às vezes a gente atende muitas pessoas e a música me ajuda muito. Então, toda vez que eu preciso de apoio, eu sento no meu piano, eu pego o meu violão, e aí eu gosto de compor, eu gosto de tocar, e a espiritualidade, a quem eu chamo com todo carinho de Os Imortais, eles estão sempre presentes, e tem um fator interessante. Há 16 anos atrás, eu não psicografava, tá? Nada, nada, nada. E um dia apareceu, através da vidência e da clarividência, apareceu um espírito para mim, chamado Garham, indiano, médico, que já tinha vivido na Europa, na Índia, e ele disse que eu tinha uma missão, junto com os imortais, de desenvolver um projeto chamado Vida Mais Além, que hoje já virou um movimento, e eu lembro que veio uma música. E aí eu falei, tudo bem, Garham, mas uma música a gente não faz um disco nem um CD. E ele olhou para mim e falou assim, filho, devagar também é pressa. Em 16 anos vieram 548 músicas, até agora 10 livros, que já são e-books, que a gente vai lançar no início de 2026, vão virar livros físicos. Estou trabalhando em outros livros também, sobre diversos assuntos, e é bem interessante essa magia do plano espiritual. Então, a música entrou na minha vida dessa maneira. Eu sou muito ligado à arte, gosto muito e uso muito essa parte musical também como terapia, tá? Para ajudar as pessoas através de colegas que estão mais ligados a essa parte, que ninguém trabalha sozinho. Nós temos uma equipe de psicoterapeutas reencarnacionistas que trabalham conosco, inclusive nós usamos todas essas táticas e técnicas para colaborar com a saúde física, espiritual, emocional, mental, bem-estar das pessoas, né?
para que elas possam, tipo, muitas vezes, se libertar de medos, traumas, pânicos, fobias, depressões refratárias, crises de ansiedade, dentre muitas situações, inclusive vícios, compulsões. É um trabalho muito bonito. Tereza. Oi, eu estou aqui embevecida, né? Oi, Emilson. Eu estava lembrando, Você, né? você ia falar alguma coisa, pode falar. Oi, tá certo. Eu estava lembrando que o meu início na doutrina, né, ainda menina, se deu a partir do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, né, que é do Dr. Brian Weiss. Meu pai me pediu que lesse e expressasse a minha opinião, né? Meu pai, apesar de ter aquela formação católica ainda, né, bem rígido, olá, boa noite. Eu não consigo ver quem está chegando, nos cumprimentando, mas agradecemos, tá? Porque tá, o nomezinho Andresa. tá bem pequenininho para mim. Mas o Emilson daqui a pouco cita, por favor, os nomes, tá? De quem está aí nos acompanhando. Então, e eu também comentei para o nosso querido irmão de uma experiência, né? Que uma pessoa que eu convivi na época quando residia, né, em Maceió e trabalhava na casa do Dr. Bezerra de Menezes, uma trabalhadora muito experiente, também médium. Ela tinha uma dificuldade muito forte e foi, depois de muito tempo de tratamento, né, terapêutico, orientada a fazer, né, essa investigação do subconsciente, digamos assim, né, e foi acompanhada por um profissional também, assim, muito renomado, que inclusive é companheiro nosso aqui no canal Renovando Consciência, né, ele também tem um horário, doutor Gerard, né, de Campana, e assim, a experiência dela, ela conta, né, publicamente, por isso que eu me coloco, né, para comentar, embora, né, respeitando, né, a identidade dela, mas assim, ela não tinha, assim, como ela tinha uma aversão, ela não conseguia controlar, conter nela o receio, o medo de se aproximar de qualquer que fosse a criança. Ela tinha assim, como se fosse um trauma muito forte e assim, ela não conseguia tocar, ela não conseguia assim chegar perto de qualquer que fosse a criança. Isso assim de muito tempo na jornada terrena dela. E aí com o tratamento, né, essa possibilidade da regressão a vidas passadas, né, porque como ele comentando, a gente queria também ouvir, Júnior, existem muitas técnicas, né, muitas formas, existem pessoas que vão até aquela a infância, a primeira infância, ao útero, tem pessoas que já, né, passeiam por vidas anteriores e tudo, e aí, no caso, falando assim, de uma forma muito, né, simples, mas assim, ela conseguiu ir a algumas vidas anteriores e conseguiu se ver, né, e perceber de onde vinha esse trauma, né, quando ela era uma profissional da área, né, era uma médica que atuava na área de pediatria, né, e aconteceu uma situação assim que ela foi a responsável por uma negligência dela. E aí ela, obviamente, carregou, né, não se perdoou e ficou com esse receio. E aí, a partir do tratamento, né, que levou assim muitos meses, mas que foi muito bem sucedido, isso cessou. E ela conta assim com muita alegria. Você poderia também compartilhar conosco algum caso assim que fosse, né, interessante ao seu ver, para que a gente pudesse também assim, digamos assim, compreender melhor, né? Se imaginar de repente até o porquê de uma orientação a fazer uma terapia assim, né? Reencarnacionista, com esse lado assim da regressão mais claro. E por que algumas pessoas, né, são orientadas e outras às vezes não é isso, Júnior? Com muita alegria, Tereza. Olha só, na realidade, se você me perguntar quem pode ou quem deveria passar por um processo de investigação do inconsciente ou regressão, eu vou dizer que toda e qualquer pessoa deveria não somente passar por um processo de investigação do inconsciente, como regressão terapêutica, como também fazer terapia. Porque terapia é você botar para fora com uma pessoa neutra que está ali para te ouvir situações que estão te incomodando, seja no presente e muitas vezes que são oriundas lá do passado. Partindo desse princípio, eu vou te dizer que eu estou na psicoterapia reencarnacionista e algo bem interessante, tá?
é que durante esses 15 anos, tá, eu me submeti desde a época que eu era aluno, tá, para você ter ideia, tá, e estudei 4 anos, depois fiz algumas, vamos chamar de pós, mas cursos de atualização, passei por monitoria júnior, monitoria sênior, prestei exame, fiz o curso de ministrante, prestei exame para a banca de ministrantes, fui sabatinado até me graduar em ministrante da BPR. Então, nesses 15 anos, eu deitei, que é um termo que a gente usa, né? Deitar significa você deitar para se submeter ao processo de investigação do inconsciente ou regressão pelo método da BTR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que não usa hipnose, não usa catarse, não usa reprogramação de memória, não tem transe mediúnico, ou seja, você está o tempo todo consciente conosco ali. O que acontece é que é colocada uma música que foi criada especialmente para a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. É uma música que eleva a tua frequência vibratória, faz o teu corpo físico relaxar e permite o acesso dos mentores espirituais, que eu diria que, na verdade, são os verdadeiros terapeutas. Nós somos os auxiliares deles aqui na Terra, psicoterapeutas reencarnacionistas. Eles são os terapeutas espirituais. Eles, sim, nos mostram o que nós podemos ver, o que nós necessitamos, tá? E o que nós suportamos também, porque nem tudo é para ser mostrado, senão você viola a lei do esquecimento. E esse é um dos itens principais da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Nós, em hipótese alguma, fazemos investigações ou regressões para satisfazer a curiosidade das pessoas. Tem que haver uma finalidade útil, como está citado na questão 399 do Livro dos Espíritos. Tá? Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas vidas passadas, como se um véu as cobrisse. Porém, essas lembranças lhes podem ser reveladas, mas somente a critério dos mentores espirituais da pessoa, sempre com uma finalidade útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Estou falando sobre esse assunto porque é importante, porque tem muitos espíritas, inclusive, que falam que regressão não devia ser feita, que não é permitido. E tem várias questões no Livro dos Espíritos que os mentores falam que a regressão é permitida, sim, que ela seja terapêutica e com uma finalidade útil. Eu me submeti a 32, acho que 32 ou 34 processos de investigação do inconsciente de regressão ao longo desses 15 anos, e cada um melhor que o outro. E eles me ajudaram muito a me desligar de medos, traumas, fobias, sabe? Sentimentos, mágoas, ressentimentos, foram muito bons, tá? Então, nós recomendamos sempre que as pessoas se submetam a esse processo. Eu vou trazer um caso aqui, como você pediu, bem interessante. E eu queria trazer uma informação. A Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tá? Ela tem um departamento beneficente, tá? Que ajuda muito pessoas que têm transtorno do espectro autista, epidermiose bolhosa, fibromialgia, inclusive pessoas que não têm condições de pagar um tratamento, pagar uma terapia. Porque existem 2 tipos de regressão, inclusive, ou de investigações do inconsciente. A IDI, que é a investigação do inconsciente, que ela é presencial com a pessoa, e a IINP, investigação do inconsciente não pessoal, aonde é feita à distância e ajuda, tipo assim, uma pessoa que está em Maceió, entra em contato com a Associação Brasileira de Psicoterapia, se inscreve e muitas vezes são feitas regressões à distância com o apoio de pessoas que servem de canal de transporte
ou médiuns, vamos dizer assim, na nossa doutrina, e essas pessoas ajudam essas pessoas. Então, as memórias de vidas passadas, personalidade congênita, com a permissão da pessoa e dos mentores espirituais, esses médiuns e esses canais conseguem acessar a vida atual ou vidas passadas dessas pessoas. Agora, investigação do inconsciente é presencial. Investigação do inconsciente não pessoal seria a distância, usando até uma outra pessoa como ponte. Agora, tem algo bem interessante que eu gosto de separar. Eu acho que investigação do inconsciente, e essa é uma colocação minha particular, investigação do inconsciente é nós buscarmos no passado, seja nessa vida ou em outras vidas, as causas que ainda nos incomodam no presente, para que a gente possa viver um presente e um futuro melhor. O que ela nos proporciona? A conscientização, que seria a correção do raciocínio, para que nós possamos mudar pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Durante todo o processo de investigação do inconsciente, é realizado um tratamento espiritual com presença desses seres de luz, com a presença deles, auxiliando a pessoa na sua saúde física, espiritual, emocional e mental. E no final do processo, os mentores, através do que vem nas investigações, eles fazem o desligamento de cordões energéticos que muitas vezes ainda estavam ligando essa pessoa na vida atual com um personagem lá do passado, trazendo uma mágoa, uma tristeza, uma fobia, um pânico, uma depressão refratária, uma ansiedade. Olha que processo interessante. Além da conscientização, existem os desligamentos. Isso vem através da investigação do inconsciente. Existe uma terceira questão que a investigação do inconsciente proporciona, que é a conexão. Muitas vezes tem pessoas que têm baixa autoestima e quando elas fazem uma investigação do inconsciente, elas se veem lá no passado como pessoas queridas, como pessoas que eram um líder comunitário, um enfermeiro, um médico, ou às vezes um pajé, ou às vezes um político que cuidava da sua comunidade. Então, e ela na vida atual ela tem baixa autoestima, e os mentores muitas vezes mostram, olha como é que você era lá no passado, alegre e feliz, as pessoas gostavam de você, e por que você agora está vivenciando isso? Olha que fator interessante. Então, uma investigação do inconsciente ela pode te ajudar na conscientização, também no desligamento desses cordões energéticos e também na conexão com situações positivas. Agora, perguntando um caso, como você tinha me questionado, chegou um senhor para mim no meu consultório, tá? E ele, chamado seu Amauri, ele tinha ficado viúvo há pouco tempo, e ele chegou e falou, meu filho, eu queria fazer regressão. Porque, olha, acreditem ou não, 90% das pessoas que me procuram, elas chegam não para fazer um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, elas chegam para fazer regressão. E aí nós explicamos como é o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista e aconselhamos que ela faça esse tratamento, porque dentro da psicoterapia reencarnacionista, ela vai passar pelas investigações do inconsciente, que são processos de regressão, que são ferramentas da psicoterapia reencarnacionista. Porém, tem pessoas que chegam com medos, traumas, fobias, pânicos, crises de ansiedade tão severas que nós damos um salto. Aí nós já iniciamos com o que nós chamamos de regressão terapêutica. Esse senhor Amauri chegou, conversou comigo, eu falei, o senhor me daria 10 minutos para eu explicar como é que funciona o tratamento? Ele, claro, meu filho. Eu expliquei como é que funciona o tratamento com a psicoterapia para ele. Ele falou assim, meu filho, eu adorei, você foi muito bem recomendado, mas o único problema, que depois eu ensinei para ele que quem tem problemas é a matemática, porque nós temos desafios, e ele morreu de rir, e aí eu falei, senhor Mauri, eu já entendi. Ele falou assim, mas o que acontece é o seguinte, eu não durmo há 30 anos. Aí eu falei, como é que é? O senhor não dorme há 30 anos? Eu durmo no máximo 4 horas por noite, entre acordar e dormir, dá 4 horas. E só durmo de luz acesa.
Se você apagar a luz, eu não durmo. Eu tenho uma insônia crônica, medo de escuro, que agravou com o desencarne da minha companheira de tantos e tantos anos. Nessa hora, meu grande amigo e mentor, Garran, chegou e soprou no meu ouvido, né? Que eles não falam, tipo assim, pelo ouvido, eles falam pela mente, né? Então, ele veio e falou assim, filho, regressão terapêutica. E aí eu combinei com o senhor Mauri. Combinamos, fizemos 4 regressões terapêuticas com ele. É lógico, fiz uma consulta completa com ele. Depois eu fiz 4 regressões terapêuticas com ele, comandadas pelos mentores, intercaladas de reconsultas. Ele voltou em 4 situações do passado, 4 vidas passadas, onde tinha cordões de insônia, cordões de ter ficado preso em locais escuros, cordões de ansiedade, cordões de depressão, quer dizer, situações traumáticas que ainda estavam acontecendo na vida atual e tinham ligações com situações do passado. E a situação do desencarne da esposa dele foi uma situação de gatilho, que só fez aflorar o que já veio com ele na personalidade congênita. E aí, depois dessas 4 investigações do inconsciente, eu vou dizer que, não vou dizer que o seu Amauri ficou curado, mas ele melhorou 80% da insônia. Hoje ele dorme muito bem, ele usa melatonina para ajudar, né, no sono, e melatonina não tem contraindicação, tá? É um suplemento vitamínico, tá, que ajuda as pessoas, é um indutor do sono, tá? E além da melatonina, ele aprendeu a fazer meditação, dentre outras situações, que é maravilhoso. E ele também, hoje ele dorme com uma luzinha azul no quarto dele, pequenininha, num cantinho, mas não precisa mais da luz branca acesa. Ou seja, ele não curou totalmente, mas ele hoje é uma pessoa que eu tenho o prazer de atender, virou um amigo, tá? Porque na psicoterapia reencarnacionista a gente acaba criando laços de amizade e não tem essa questão de não posso atender filho, não posso atender esposa, não posso atender pai, mãe. Olha, eu atendo meus filhos, eu atendo parentes, não existe esse impedimento. E com as pessoas que nós atendemos, nós acabamos criando laços de amizade. Inclusive, eu já notei aqui pelos acessos, tem vários alunos meus presentes aqui, tá? Que eu já notei, como o Consuelo, que é minha colega de consultório, psicóloga, como também o André, a Adréia, né? Ó, Consuelo acabou de colocar ali, ó, a Adréia também. São alunos meus do curso de psicoterapia. Então, voltando ao assunto do seu Amauri, ele hoje está muito bem. Ele está muito bem. E tem muitas pessoas que eu tive a alegria de atender, até porque lá no Rio de Janeiro são 3 consultórios, um consultório no Rio, um consultório em Niterói e um outro consultório em Cabo Frio. Eu tenho o prazer muito grande de ajudar as pessoas, de atender as pessoas nas suas buscas, né? E muitas pessoas que eram pessoas que eu atendia, depois se tornaram alunos de psicoterapia reencarnacionista, que eram muitas vezes profissionais da área de saúde oficial ou alternativa, como psicólogos, tá? Um exemplo, e da área alternativa, como reikianos, como médios de casas espíritas, porque a gente, no curso, a gente não só trabalha com profissionais da área oficial, mas da área alternativa, como também formando médios de casas espíritas ou terapeutas alternativos para poder atender com a caridade nessas casas, dentre outras situações. Seu Amauri, ele está, olha, eu vou dizer para vocês que hoje não é nem 80%, mas 90% melhor. E ele hoje é uma pessoa que eu atendo com a psicoterapia reencarnacionista, dentre tantas outras, tá? Então, esse é um dos casos. Tem outros casos, se tiver tempo depois, eu vou comentar pelo menos mais 1 ou 2 casos, tá? E o que vocês quiserem perguntar, só falo sempre da ética da psicoterapia reencarnacionista. A gente nunca incentiva o reconhecimento de pessoas ou personagens em vidas passadas, porque o principal não é saber quem você foi, mas como você foi, tá? Para que a gente possa te ajudar nesse processo de autocura e de autoconhecimento. Júnior, você fez um relato muito interessante aí sobre esses aspectos relacionados a essa construção
dos traumas, da culpa. Nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade, diversos tipos de transtorno, a culpa, eles estão muito presentes. E aí, quando você fala, inclusive você disse isso na sua prece, a intervenção dos mentores no processo de socorro, de esclarecimento, de desenvolvimento, como você pensa, sente essa dimensão, você que tem a conexão entre os dois mundos, quisera eu ter essa possibilidade que você e Tereza têm do contato mediúnico consciente, o meu é só intuitivo, mas a questão que coloco há como Joana de Anjos gosta de dizer, ela diz assim, há uma onda de pessoas depressivas, ansiosas, tristes, alucinadas, etc. E você publica, você tem um canal, você tem um rádio. Como construir? Porque o atendimento individual é legal, etc. Mas como construir um movimento na sua compreensão, né, com essa discussão que você está trazendo para nós aqui, que a gente consiga melhorar e ajudar numa mudança nesse processo. Sem mágica, sem mística, como disse Kardec, eu gosto muito da expressão, no laboratório com Kardec, sem o maravilhoso e o sobrenatural. Como você transita nisso aí? Perfeito. A mediunidade, para mim, é uma coisa muito, muito natural, mas eu sempre digo que uma mediunidade ela tem que ser bem trabalhada, porque, ao mesmo tempo que ela pode ajudar, ela pode atrapalhar. Tá? Na sintonia com os mentores espirituais, o comando é sempre deles. Nós somos humildes, obedientes e submissos aos desígnios dos mentores. Então, na verdade, a psicoterapia reencarnacionista é o mesmo telão lá do plano espiritual, só que lá se chama telão, aqui se chama psicoterapia reencarnacionista. Ambos têm a finalidade de ajudar as pessoas a encontrar seus desafios. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão vivendo no automático. São muitas pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, com depressões refratárias, de todos os sentidos. Então, lá no Movimento Vida Mais Além, que é um movimento que a gente ainda está terminando de construir a parte física dele, tal, mas ele já funciona virtualmente, né? Através da web TV, da web rádio, dentre outras situações, nós estamos criando grupos de terapia, tanto virtual como presencial. Então, vão existir grupos de pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas com transtorno do pânico, pessoas com dependência química. Inclusive, lá no Frei Luiz, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, nós já temos esse trabalho, tá? Chamado Grupo Renascer, que é um trabalho musical, onde nós recebemos, às vezes, 300, 400 pessoas e os seus familiares, essas pessoas dependentes químicos, pessoas que têm alguns desequilíbrios e que são tratadas não somente com água fluidificada, com psicofonia, com passes, mas também com todo um acolhimento. Uma vez por mês tem a campanha da sopa, que a gente faz toda uma sopa e a gente vai distribuir para as comunidades carentes, dentre outras situações. No movimento Vida Mais Além, nós estamos preparando tudo isso. Lá no Frei Luiz já é um trabalho que a gente faz há muitos e muitos anos, desde que eu cheguei no Frei Luiz, há 39 anos atrás, e eu fui mais um que chegou pela dor. Tá? Eu não cheguei pelo amor. Eu, lamentavelmente, cheguei lá, já era frequentador, mas cheguei lá porque num domingo de carnaval, eu não consegui salvar uma filhada minha com 3 anos de idade que desencarnou afogada numa piscina, num domingo de carnaval. Eu fiz tudo que eu podia fazer para salvá-la e não consegui. Cheguei no lar de Frei Luiz me achando o pior de todos, inclusive questionando Deus. Em meia hora conversando com uma entidade que eu tenho um amor e um carinho muito grande, chamado Pai Tomás, um preto velho, ele sentou e falou assim, filho, senta nesse toco aqui. Primeiro eu estava brigando com todo mundo lá de fora. Aí chegou uma senhora linda de olho azul, falou assim, meu filho, se eu te convidar para entrar nessa sala, você entra? Eu ainda brinquei com ela, muito triste, falei assim, com esses olhos lindos e com esse sorriso, eu não tenho como lhe dizer não. E ela me levou, me colocou num toco, eu sentei com o Pai Tomás,
Ele foi no Velho Testamento, voltou no Novo Testamento. Eu saí de lá pedindo perdão a Deus. A única coisa que eu queria fazer era lavar banheiro, carregar doente e ajudar as pessoas. Ali começou a minha história no Lar de Frei Luís, que tem 39 anos. E no Vida Mais Além, de 16 anos para cá, quando o Garran apareceu. Então, a gente tem, Emilson, esse compromisso de ajudar as pessoas na sua saúde física, espiritual, emocional, mental, nas crises de ansiedade, depressão e tudo que você me perguntou. Se eu, por acaso, não respondi alguma coisa, você, por favor, pode me perguntar e pode complementar, tá? Fica à vontade. Tereza, com você. Oi, Emilson. Nossa, eu estou aqui, assim, em êxtase, né? Porque é tudo que a gente mais precisa, né? Pessoas que venham reafirmar, né, o que a nossa amada doutrina nos traz, nos esclarece, na prática aí, né? A boa prática. Que maravilha! Eu imaginava já muitas coisas lindas, né? Vindas do nosso querido convidado e também da sua presença incrível aqui, com suas observações e colocações tão assim, oportunas. Mas, assim, muito, né? A expectativa. E a vontade nossa, realmente, é que cada vez mais as pessoas possam ter, né, essa oportunidade, né, de se olharem, de se cuidarem, de se amarem, né? Através de tratamentos, assim, sérios, ordeiros, com pessoas que têm realmente, assim, esse amor em ação, né? A nossa espiritualidade amiga, né, Milson, como você sabe, Júnior e demais companheiros que aqui estão, sempre nos traz aqui um resumo assim, nos minutos que antecedem a nossa entrada, na nossa preparação, né? E aí a gente redige, né, para que não percamos nada, né, do que seria, né, o que eles querem que a gente coloque. Só que hoje eu não tive muito tempo, tá? Foi assim muito rápido porque eu tive esse imprevisto, né? Eu, quando fui ligar a câmera que não funcionou, eu fui tentar fazer algumas coisas para, né, ajustar, não deu, mas que bom que estamos aqui. E até aproveitando, né, para mandar muitos abraços carinhosos a todos que fazem parte das nossas transmissões, né, a turma bonita da Web Rádio Fraternidade, do canal Consolar e Esclarecer, os amigos, né, lusitanos queridos, a Casa Espírita Seara de Luz, TV Nave, núcleo, né, de audiovisual, e assim, essa equipe linda aqui da nossa, né, do Renovando Consciências, né, que hoje nós fomos muito agraciados, né, com a sua presença, porque o objetivo principal do canal, né, é justamente esse, assim, a grande parte, né, das nossas lives, dos nossos estudos, trabalhos são voltados, né, para a saúde mental. A nossa fundadora, né, a responsável, a doutora Norma, né, psiquiatra, e é uma pessoa que atua muito lindamente, né, nessa área e dando oportunidade a muitas pessoas, né, nós aqui, e somos também, obviamente, né, extremamente apaixonados pela arte. Então, gente, se eu esqueci assim, alguém, ou se eu não consegui ler os nomezinhos, mas que bom que vocês estão aí, tá? Se vocês quiserem se colocar, a gente ainda vai ter um tempinho sim, mas a gente vai ler aqui a mensagem, que foi muito breve, tá? Pedimos desculpas, inclusive a espiritualidade, né, que a gente estava naquela ânsia, né, de querer entrar e tudo, mas eles colocaram assim de uma forma, é um resumo, tá? Algo assim somente para a gente pontuar diante de tudo que você já nos trouxe, né? Aí o mote, né, foi o que a gente recebeu, a arte na vida mais além, né? E aí veio aqui, a arte está em toda parte. Aqui ou no mais além, a vida é a arte em ação. Somos seres sensoriais, somos seres gregários, somos seres que, ao vivenciarmos nossas sucessivas experiências reencarnatórias, nos burilamos, nos aprimoramos. Somos seres que, ao nos deparar, né, com as nossas experiências espirituais, nos abalamos, nos surpreendemos com as dificuldades ainda vigentes, mas, ao mesmo tempo, nos colocamos como aprendizes desejosos de nos melhorarmos e nos elevarmos. Confiemos em nós mesmos, confiemos nas providências do Pai, confiemos nos mecanismos, nas oportunidades que a vida, que a arte nos oferece. Sejamos os ceareiros do bem maior, hoje, agora e por todo sempre, aqui e acolá, onde a vida nos levar. Muito amor, muita paz, muitas bênçãos do Senhor, muitos momentos vivenciados com amor, por favor. E aí eles fecharam, acho que foi assim, menos de um minuto que a gente, né,
pôde receber essa mensagem, mas reafirmando realmente, né, como dissemos, as suas experiências, as suas colocações e a sua vibração, né? É muito legal a gente sentir, né? Além de escutar, além de, né, compartilhar esses momentos incríveis, é sentir essa energia pulsante, né? De alguém que está assim, sabe, de bem com a vida, de bem com a sua história e buscando cada vez se melhorar mais. Essa é a nossa intenção e é o que a gente deseja para todos, sabe? Cada vez mais. Que o Ari, né, nosso irmão querido, que também é médium, assim, de muitos anos, muita experiência, atuando na área de Minas e ali em São Paulo, né, hoje, ele, depois do matrimônio, né, do mais recente, ele está sempre em Ribeirão Preto, também numa casa muito bonita, né, e lá em Minas, na Casa Siqueira de Campos, que é uma casa fantástica. O Emilson, meu Deus, a pessoa assim, que eu tenho assim, um carinho, uma admiração, que também está aí, né, vibrando. E aí vem uma pessoa linda como você, Júnior, me permita, tá? Já estou aqui, assim, lhe trazendo com muito carinho, tá? Os meus sentimentos, né, de gratidão realmente e de entusiasmo para que você cada vez mais assim, prossiga, né, nessa jornada linda, trazendo seus casos e que, por favor, tá? Esse é o nosso último pedido antes de te devolver para que você esteja à vontade para trazer o que você, né, sentir e desejar, mas, por favor, volta outras vezes, tá? É tudo que a gente deseja. Né? E das próximas, espero poder estar interagindo aqui também com a imagem, né? Com você e com todos. Mas é isso, né? Como o Emilson bem colocou, a gente está vivendo muitas epidemias, né? E às vezes não somente, né, os do trato físico, né, que são as que trazem maiores dificuldades. Às vezes o lado emocional, ele realmente, né, nosso como um todo, precisa de muitos ajustes, de muitos, assim, acompanhamentos bons. Além desse senhor, que foi incrível, adorei saber, tá? Que ele possa dormir muitas e muitas noites aí maravilhosamente bem e prossiga com o tratamento. A palavra tratamento, para mim, é primordial, gente. A gente precisa se tratar, né? Quais foram as outras pessoas que você pensou em trazer? Por favor, a gente tem ainda mais uns 5 a 10 minutinhos, né, Wilson? Acho que dá para a gente te ouvir. Depois a gente vai para as considerações finais e faz a nossa prece de encerramento, tá bom? Fique à vontade. Eu vou tentar abreviar para você aqui, mas olha só, a gratidão é toda minha, tá? Pelo convite e essa mensagem que você recebeu, muito linda. Parabéns. Antes de mais nada, eu queria dizer que ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos irmãos, somos todos iguais, sabe? Então, o ser humano precisa olhar para o seu semelhante com mais fraternidade, com mais amor, com mais carinho, sabe? O que a gente aprende muito na psicoterapia reencarnacionista é o acolhimento e o saber ouvir, tá? Porque ali na nossa frente está um irmão que está passando por desafios que você já pode ter passado, e aquilo ali é uma grande lição de vida, como o seu Amaury foi. Eu tive o prazer eu tenho, na verdade, o prazer e a alegria de atender várias pessoas no consultório, e eu já vi pessoas com fibromialgia, tá? Elas melhorarem bastante. Eu já vi pessoas com síndrome do pânico melhorar bastante. Eu já vi pessoas com enxaquecas crônicas que, depois de investigações do inconsciente, regressões terapêuticas, chegaram para mim e falaram: não, mas enxaqueca? Que enxaqueca? Ou seja, desligou completamente. Porque, na realidade, quando você desliga aquele cordão energético que ainda está te ligando a uma vida passada e atuando no presente, a chance de você não sentir mais é muito grande. Sabe? E outras situações, exemplo, deixa eu trazer uma aqui interessante. Labirintite, tá? Pessoas com crise de labirintite, tá? Inclusive tem uma pessoa, que eu não vou citar o nome por ética, que está presente aqui na nossa live hoje, que me procurou, ela não estava conseguindo sair de casa, ela não conseguia acender a luz, e ela é da área de saúde, e ela fez algumas investigações, fez os desligamentos necessários e simplesmente a labirintite, se não passou totalmente, ela melhorou 90% a 95%. Entre outras situações. Tem casos de que a quimioterapia não funcionava, tá? E depois da mudança de raciocínio, da mudança de sintonia, e de que a pessoa começou a acreditar nela própria, o poder da autocura fez uma químio que não funcionava começar a funcionar. E aí eu vou lembrar do meu querido amigo Adolf Frederick Fritz Eppersohn,
que eu chamo com carinho de irmão Adolfo, e muitos conhecem como Dr. Fritz, como meu querido amigo Dr. Joseph Gleber, tá? E eu tenho uma ligação muito grande com eles, com os dois. Isso numa outra live a gente aprofunda esse assunto. Eu lembro muito que eles sempre falam que a autocura, a mudança dos nossos pensamentos, e que nós precisamos trabalhar muito isso em nós. Porque quando a gente trabalha a autocura e a gente confia, eles sempre dizem, você tem fé? Então, se você tem fé, confie em Jesus, pois a tua fé vai te curar. E eu cansei de ver eles trabalhando com um grande amigo chamado Francisco Monteiro, lá de Cataguases, que já desencarnou, era um médium, um paranormal de altíssima linha, e, nossa, eles sempre diziam isso, que o que te cura é a tua fé. E eu tenho uma história grande com eles, mas um dia eu conto sobre isso, tá? Então, eu acho que é por hoje. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu acho que a gente pode, acrescentar, mas eu queria só dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, para a gente fechar com chave de ouro. Eu, aos 51 anos de idade, depois de ter sido muito alertado pelo meu querido irmão Adolfo e pelo Dr. José Gleber, eu trabalhava numa grande empresa, que não vou citar o nome também, mas é muito conhecida no Brasil e mundialmente, e eu vivia num estresse muito grande. E eu achava que nunca ia acontecer nada comigo. Eles pediram para eu fazer cintilografia do coração, fazer exame e tudo, e eu não fiz. Eu simplesmente, com 51 anos de idade, eu tive um infarto que era para ser fulminante. Eu botei o máximo que eu poderia colocar, que são 7 pontos. Botei 5 sapenas e 2 mamárias. Eu estive do outro lado e voltei. Para mim, estar do outro lado é uma coisa tranquila, porque eu desdobro com muita facilidade. Só que eu queria dizer que eu fiz uma cirurgia muito invasiva de 8 horas e meia, coração fora do peito, pulmão no ECMO, ou seja, eu morri e nasci de novo. Tive 2 EQMs, esse é assunto para um outro dia, e eu realmente tive lá do outro lado e voltei. Eu fiquei 8 horas e meia numa mesa de cirurgia, mas é como se eu tivesse ficado 2 semanas e meia do outro lado. Einstein estava certo, teoria da relatividade, o tempo é uma convenção daqui, do outro lado não existe tempo, nem altura, nem largura, nem profundidade. E eu vim de lá e trouxe várias informações e coisas que eu estou escrevendo, inclusive colocando num livro chamado O Mundo que eu Encontrei, que conta essa minha história do outro lado da vida. Inclusive, só para finalizar, estive com meu pai, que já tinha desencarnado há 10 anos, estive com a minha mãe, que tinha pouco tempo desencarnada, estive com várias pessoas que eu não conhecia, estive com pessoas que mandaram alguns recados para pessoas aqui na Terra e que eu tive a alegria de comprovar e confirmar essa história do outro lado. Então, um dia eu conto essa história com calma, não só no livro, mas também pessoalmente para vocês, tá? Gratidão pelo convite e sem comentários, foi muito bom. Maravilha. Olha, todas as suas colocações nos trouxeram assim um enorme bem-estar, tá? Uma alegria muito grande. Mas eu tenho que confessar, quando você falou do Dr. Fritz, ai, gente, tivemos a honra de trabalhar, né? Foi uma das experiências espirituais mais incríveis, né? Que pudemos vivenciar na época lá em Maceió, né? E atuando mediunicamente junto à equipe, a gente organizou uma casa, né? Era um galpão onde recebíamos 600, 1.000 pessoas, às vezes, em uma noite, né? Era o amor supremo. E o tempo que eu estive lá, assim, inesquecível. E foi justamente no período, né, que a minha filha desencarnou, ela estava com 25 anos, e ele a recebeu, ele, assim, diretamente, né? Ai, gente, como eu tenho gratidão por todas essas histórias. É por isso que a gente vive assim, sabe? Muitas pessoas às vezes dizem, mas você não tem problema, você ri à toa, você está o tempo todo alegre, feliz. Eu digo, não, eu tenho tristezas, eu tenho raiva, eu tenho minhas ansiedades, eu tenho tudo, gente. Mas eu tenho uma fé e uma gratidão tão grande por essas equipes espirituais lindas que nos acompanham, por tudo isso que a gente pode, assim, comprovar, sabe? E quando vem pessoas assim, meu Deus, Emilson, por favor, fecha pra gente essa live, porque assim, a minha parte, eu tenho que confessar, foi assim maravilhoso, tá? Estamos muito gratos, muito honrados, e que Deus, nosso Pai, possa cada vez mais nos fortalecer para que possamos prosseguir nesses trabalhos laboriosos que tanto precisamos, aprendendo, crescendo e vivenciando e compartilhando
né, essas experiências que tanto nos ajudam, nos fortalecem. Que assim Jesus nos envolva de fato, né, com essa luz, que a gente consiga prosseguir. Emilson, querido, nossa, quanta gratidão por ti aqui hoje também, viu? Valeu demais, meu Deus. E o nosso irmão, assim, né? Ele já é de casa, né? Por favor, tá? Já tem aí. Passe livre conosco, não é verdade? Júnior, você abriu 3 pontas que você vai ter que deixar na sua agenda, 3 espaços para reorganizar com Tereza. Se não der em 25, em 26, porque interrelação de EQM, EQMs positivas, EQMs negativas, EQM reencarnação, desdobramento, curas espirituais. Só. Então, por favor, deixa umas janelinhas aí que Tereza vai fazer contato com você para fechar as pautas. Pode me convidar, é só convidar que estarei com vocês. E eu quero confessar uma coisa para vocês dois aqui. Eu sou o cético. Não tenho nenhum tipo de mediunidade e fico admirado quando eu vejo médiuns com essa capacidade, com essa colocação de vocês aí. E para mim foi uma bênção poder compartilhar desse momento, porque eu creio e sei da imortalidade da alma, independentemente da conexão ou da vidência ou qualquer coisa desse tipo. É algo que está em meu coração. Então, agradecer a você e Tereza por essa gigante oportunidade para todos nós, né? E vou fazer a nossa prece para a gente encerrar, mas antes queria lhe pedir para fazer as suas considerações finais com uma mensagem de otimismo para essa nossa humanidade tão carente de amparo e de socorro. O que seu coração mandar. Antes de mais nada, eu queria te dizer que todos nós somos médiuns e que muitas vezes a mediunidade ela aflora quando a gente menos espera. Eu estou desenvolvendo um novo curso chamado Filosofia Reencarnacionista e Educação Mediúnica, pois ninguém desenvolve mediunidade em ninguém. Quando ela aflora, a gente educa. Então, valendo para todos nós, por mais que seja grandioso o teu desafio, que muitos chamam de problemas, e eu prefiro chamar de desafios, porque eu aprendi que na vida quem tem problemas é a matemática, nunca se entrega, porque você nunca está sozinho. Os imortais, eles estão sempre junto a ti, cuidando de você, te protegendo, te amparando e te iluminando. Isso vale para as pessoas que perderam seus entes queridos, para aqueles filhos que perderam seus pais, ou os pais que perderam seus filhos, para aqueles que partiram antes de nós, como também para aqueles que continuaram aqui com uma missão grandiosa de dar continuidade a projetos. Não desanimem. Nunca, jamais. O verdadeiro vencedor é aquele que nunca desiste da batalha. E eu sempre digo, eu prefiro perder uma batalha, mas eu nunca quero ficar na dúvida que eu poderia vencer aquela guerra. E quando eu falo de guerra, eu falo de guerras positivas. Ou seja, estenda a mão a todos aqueles que cruzarem o teu caminho, seja onde for, seja numa casa espírita, seja nas ruas, ou seja de uma maneira grandiosa, como nos ensinou Emmanuel. Emmanuel disse: não aposente a vossa simpatia. Leva um sorriso, uma palavra de conforto, pão a quem tem fome, água a quem tem sede. Mas, acima de tudo, plante a sementinha da esperança no coração daqueles que estão em sofrimento. Graças a Deus. Amigo Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade desse encontro, que essas lições possam ecoar nos nossos corações, nas nossas mentes, e que cada um de nós, recordando a Galiléia distante, rememore a mensagem do amor imortal que tu nos deste, confiando-nos, como seus discípulos, a propagação da Boa Nova em toda a parte.
Reencarnados nesse tempo turbulento, nós te pedimos, amigo Jesus, fazei de nós pequeninas luzes, como tu és um farol em nossas vidas. Pequeninos pacificadores, como tu és o príncipe da paz. E pequeninos pastores, como tu, que és o bom pastor, e com o teu canto do amor imortal, nos conduz em tempos tão sombrios na nossa transição planetária. Com a vossa paz em nossos corações, imensamente gratos pela oportunidade da aprendizagem de hoje, felizes e alegres por esse encontro, nós encerramos os nossos trabalhos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim será. Valeu, queridos. Abração. Queridos, assim, bem grande abraço. Tchau. Gratidão, gratidão. Em 15 dias nos encontraremos, com a graça de Deus. Gratidão, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.